Eu queria falar com vocês justamente sobre esse momento, sobre o propósito. Como eu acabei de dizer, a palavra declara que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Porque quando existe a tristeza, quando existe a perda, quando tem a dor, nós pensamos, nós nos perguntamos, por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu? Por que essas coisas acontecem sem aviso prévio? E essa pergunta do porquê é a pergunta de quem quer entender o que está acontecendo. E quando nós estamos na vitória, quando nós estamos no desfrute, no prazer, nós não perguntamos por quê, nós simplesmente aproveitamos o momento. Então, há mais sabedoria quando você se pergunta o que está acontecendo e quando você simplesmente vive. E, inclusive, porque quando a gente ganha, a gente acha que ganhou por motivos que não tem nada a ver com aquilo que realmente é o fator da vitória. Mas quando a gente perde, a gente vai analisar exatamente onde foi que falhou e por que perdemos. Há sabedoria nisso. Isso tem a ver com ciclos, isso tem a ver com momento. Então, eu preparei essa mensagem algum tempo atrás para falar no encontro que teve na Consciência Cristã, um evento que acontece todo ano em Campina Grande, que reúne 15 mil pessoas presencialmente. Esse ano foi virtual, né? Então tinha mais de 20 mil, 30 mil pessoas por sessão acompanhando o evento. Foram mais de 100 mil pessoas que participaram ao longo dos dias. E me pediram para falar sobre a revolução digital e a igreja do século XXI. Não tem nada mais próprio para falar isso numa live, né? A revolução digital, a igreja do século XXI. Primeira coisa, quero dizer que, vai passando o slide aí, né? Há um ano atrás, o que significa 10 anos atrás, o mundo era outro. O mundo era totalmente diferente. Nós estamos numa mudança de ciclo. Nós estamos num momento raro na vida da história em que as coisas estão transformando rapidamente. É o final de uma fase e o começo do outro. Não pode voltar lá. É o começo do outro. E isso aconteceu no tempo de Esther, né? Então, vocês conhecem a história da rainha Esther. Ela foi levantada como rainha, ela era judia, no meio do Império Persa, morava lá em Suzã, que era a capital do Império, o maior império que já existiu até então, muito maior que o babilônico. Ele ia para todos os lados, encostava lá na Grécia, encostava na Índia, ia para o Egito, ia para o Cáucaso. Então era um grande império, e o rei Assuero era o rei da época, o imperador, ele tinha todo o controle. E aí Vasti, a esposa dele, não concordou em comparecer a uma orgia que ele estava dando, e ele queria mostrar lá a mulher. Você vê que a mulher já estava lá desde aquela época se posicionando. E aí então, mas ela perdeu o cargo de rainha. Esther foi escolhida para estar nesse lugar, o que pode-se dizer que assim era um sonho dourado, né? Então é uma menina judia de um país conquistado, de uma província lá no canto, que de repente se torna a segunda pessoa mais importante em todo o império. É como você emigrar para os Estados Unidos e virar lá um grande empresário, ou sei lá, o vice-presidente dos Estados Unidos. Então era muita sorte. E quando vem a crise contra os judeus, a história de Amã, que queria matar os judeus, e eu não vou contar a história aqui, não tem todo o tempo, o tio de Esther, que era Mardoqueu, fala para ela que ela tinha que intervir para salvar o seu povo. E aí então ele dá esse versículo que está em 4,14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para um tempo como este não é que fosse elevada a rainha. Então a pergunta que eu faço aqui para vocês é: nós estamos onde estamos nesse momento? Por que Deus nos colocou nesse lugar? Por que nós temos o que temos como condição? E nesta hora de transição,
Quem sabe não foi para um tempo como este que ele te colocou como cristão, que ele te colocou como arauto, que ele colocou como trombeta, como uma pessoa que consegue enxergar o que vai acontecer no meio de um monte de gente que está olhando para trás e não entende o novo de Deus. Para que você saiba qual é o seu papel nisso, aí pode passar, existem os ciclos da história. E nós conhecemos muito bem os ciclos de antes, né, na Bíblia, mas tem os ciclos de depois, que eu tenho colocado aqui, são ciclos na história da igreja, que muda radicalmente a cada 500 anos. A cada 500 anos, a forma de ser igreja muda, a maneira de se reunir muda, a liberdade para fazer ou não fazer muda, a capacidade de entender o que Deus tem ou o que não tem muda. Nós estamos aqui como uma igreja há 41 anos, é nada. Nós estamos num Brasil, que é um país que tem 520 anos, então é praticamente um ciclo. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso, né? Nós, como nação, começamos quando começava o último ciclo. E estamos agora entrando no novo ciclo da história da igreja no mundo. Para nós, para você, para mim, com certeza é a primeira vez. Vamos entender esses ciclos aí. Então, pode passar para frente. A Bíblia começa falando Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Bereshit, ele é no princípio. Não pode voltar aí, deixa aí. No princípio. Isso significa que não havia tempo. Não havia conceito de ciclo. Porque ciclo, a palavra frequência, que define um ciclo, falando de física aí, ela é 1 Hz, né, que você vê nas ondas do rádio, quantos kilohertz. 1 Hz é 1 sobre segundo, ou seja, a frequência é o contrário do tempo. Então, quanto menos tempo passa, maior é a frequência. Ciclos dependem de tempo. E o Bereshit significa no princípio, quando começou o tempo. Não havia tempo antes. Nós sabemos muito pouco sobre o que acontecia antes de Gênesis 1. Antes, quando Deus era eterno, porque ele sempre foi. E eternidade não é muito tempo. Eternidade é não tempo. Então, isso é bem filosófico, mas Deus começa a contar o tempo e a criar ciclos. Por isso, a primeira coisa que acontece em Gênesis 1 é: disse Deus, haja e houve. E foi a manhã e tarde do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Ele começa a criar o conceito de dia. E a criação toda em 6 dias, no 7º dia é o descanso. É a semana. Esse é um ciclo, o ciclo da semana. E você pode ser cristão, você pode ser budista, pode ser islamita, pode ser animista, pode ser agnóstico. Você vive ciclos de 7 dias. Querendo ou não, o que está escrito no Gênesis pauta a história de toda a humanidade. 6 dias trabalha, no 7º descansa, e agora, mais modernamente, alguns descansam 2 vezes por dia, né? Trabalha 5, semana de 5 dias, mas a semana continua sendo, e a semana se transforma em anos, e os anos em séculos. Então, vamos entender o que aconteceu nos primeiros 5 séculos, depois que a igreja começou, que Jesus morreu. Aí é o próximo slide. Durante esses 500 anos, houve o crescimento do cristianismo, da plenitude dos tempos, que é aquilo que Efésios 1 fala, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por quê? Porque havia um império romano, que era global, era uma só língua, era uma só cultura, eram estradas para todos os lugares, era uma globalização do mundo, uma segurança, a famosa Pax Romana, que fazia com que você pudesse se movimentar sem problemas. Então, aquele evangelho que começa em Jerusalém, passa para Antioquia e chega em Roma, pelo evangelismo da tecnologia dos romanos. Só que eles eram perseguidos. Então, durante esse tempo, durante os 350 primeiros anos desse ciclo, a igreja era escondida. Ela não tinha prédio próprio. Ela não podia se reunir publicamente. Lá em Jerusalém, no comecinho, eles se reuniam nas casas e no templo,
Lembra que o templo não era deles. Eles não podiam nem marcar o horário, eles tinham que entrar lá no templo dos judeus e se encontrar no pátio. E depois do ano 70 isso termina, e a igreja vai para as casas, vai para as catacumbas. Ela é perseguida, mas ela cria o seu contexto. Até que no final desse ciclo, ela vence. E aí então, torna-se a igreja oficial. E quando você começa o próximo processo nos 500 anos, já não tem mais Império Romano. Em 450, o Império Romano é pela primeira vez, Roma pela primeira vez é atingida. E cai o imperador. Então não tem mais aquele elo que juntava todo mundo. E a igreja agora, ela é universal, ou seja, católica. Todos são crentes, todos são cristãos, todos se reúnem. Os governadores, os reis, os imperadores estão debaixo de uma força, que é a força do Papa. E o Papa, o pontífice de Roma, se torna proeminente. Então imagina que a igreja viveu muito tempo sendo perseguida, agora ela é dominante. No segundo ciclo, do século 6 até o século 10, pode mudar o slide aí, tem o ciclo de crescimento. Então, todo mundo é cristão, nasceu, batiza, se forma a teologia. E aí vocês estão vendo nesse desenho a Catedral de Santa Sofia, que fica em Constantinopla, que era a outra sede do Império Romano, aquele Constantino imperador que primeiramente se tornou cristão. Então, é uma expansão da religião, do poder espiritual da igreja sobre a sociedade. Começa a Idade Média. Em 100 anos na Europa não tinha um rei que fosse alfabetizado, porque eles eram os povos bárbaros que foram conquistados e que se cristianizaram. Os godos, ostrogodos, visigodos, francos e, como o nome próprio diz, vândalos. Então eles foram barbarizados, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Então o conhecimento está nos mosteiros, está nos lugares cristãos escondidos. Tem muita coisa para falar e não tenho tempo para contar essa história, mas ela é muito legal. Que de repente a igreja se torna a referência cultural, a referência espiritual, a referência política, porque o Papa tinha o poder. Igreja no seu auge, todo mundo é cristão e quem manda é a igreja. Você vê que não foi uma época muito boa, não. Chamada de época das trevas. Então, cuidado para você que pensa que o problema do Brasil, o problema do mundo, é um presidente cristão. Nós não precisamos de um presidente cristão. Nós precisamos de uma nação cristã. Não é um rei, não é um soberano, não é um governante que vai resolver o problema. Somos nós sendo o sal da terra. O que acontece no século X, que muda o ciclo, e pouca gente sabe isso, acontece o cisma da igreja. Pode passar. Esse cisma significa que aquela igreja do Oriente se separa da igreja do Ocidente. Pouca gente conhece essa historinha aí. Mas pensa comigo, a igreja começa em Jerusalém. No ano 70, aquela maravilhosa igreja primitiva, aquela igreja idealizada por todo mundo como sendo a melhor do mundo, todo mundo tendo tudo em comum, a igreja dos apóstolos, a igreja que caía na graça do povo, ela desaparece, porque Jerusalém é destruída. E a igreja que segura a onda é a igreja de Antioquia. Então, na Síria, hoje na Turquia, que é a igreja que é evangelista, é a igreja que cresce para fora. É a primeira igreja onde as pessoas foram chamadas de cristãos, seguidores de Cristo. Não eram mais uma seita judia, era uma nova religião, cristianismo. E Paulo e Barnabé coordenando o processo de missões mundiais. Eles saem de Antioquia para pregar o evangelho. E nessa época, então, tinha primeira igreja de referência, o bispo de Antioquia. Aliás, Lucas vivia ali. Segundo, a Alexandria, que era o centro de conhecimento e do saber daquele mundo antigo. A maior biblioteca da história, uma das 7 maravilhas do mundo, a Biblioteca de Alexandria, com milhões de livros que foram destruídos. Tudo que se sabia do Oriente, do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, todo aquele conhecimento guardado ali. Em Alexandria, foi traduzida a Torá para o grego, a famosa Septuaginta. Havia uma grande colônia cristã lá e o bispo de Alexandria era muito poderoso.
Atanásio e outros mais. A terceira cidade é Constantinopla, que é a capital do império. Constantinopla, onde o imperador continua cristão, porque Roma cai, mas Constantinopla continua cristã, que foi chamado Império Bizantino. Essa é a igreja que eu mostrei de Santa Sofia. A mãe do Constantino, Helena, que vai para Jerusalém e constrói novamente Jerusalém. A quarta cidade, Jerusalém, uma cidade cristã. E aí, o bispo de Jerusalém, o bispo de Constantinopla, o bispo de Alexandria e o bispo de Antioquia se separam do bispo de Roma, que é o Papa. E esse é o cisma que acontece até hoje, a igreja ortodoxa e a igreja católica. Muda totalmente a maneira de se reunir, muda o que pode falar, não pode falar, muda a teologia, muda a roupa. E vocês podem conhecer um pouquinho do ritual ortodoxo quando você vê as notícias dos batismos, das coisas que acontecem no leste europeu, na Grécia, na Rússia, onde ainda é muito forte, é muito mais forte a igreja ortodoxa do que a igreja católica. Bom, passa mais 5 séculos, chegamos no século XV. E aí você sabe o que acontece. A reforma protestante. De repente, aparece Lutero falando: o que vale é a Bíblia, o que vale é a fé, o que vale é a graça. Não é o que o Papa diz. Nessa época estava sendo construída a Catedral de São Pedro, o Vaticano, a Basílica de São Pedro. E aquele dinheiro escandalizou Lutero. Falou: não é isso. Igreja não é templo. Igreja são pessoas. E começa um movimento protestante luterano que deu origem às nossas igrejas. Né? Igrejas tradicionais, como a primeira luterana, depois a presbiteriana, que vem com Calvino em Genebra, e com John Knox na Escócia, a igreja anglicana, a igreja, mais tarde, batista e metodista. Então, essas igrejas começam a crescer. E hoje, 500 anos depois, nós, que temos 41 anos, somos filhos desse movimento da reforma. Nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja reformada. E pense um pouquinho, como que era um culto em 1517, quando Lutero pregou na porta da igreja dele lá as proposições. Imagine isso, o culto era, todas as cidades tinham uma igreja no Lago da Matriz. Portanto, a identidade da igreja era totalmente diferente no começo do Evangelho. Agora ela é o prédio principal, agora é o centro de organização social. Toda a cidade gira em torno da Praça da Sé, da igreja da Matriz. Só que dentro dessa igreja tem um padre pregando em latim, uma língua que ninguém entende, de costas para o povo, voltado para o altar. Só ele toma a ceia, o vinho. A hóstia tem que ser colocada na boca e a pessoa não pode mastigar, porque senão vai machucar o corpo de Cristo. Ou seja, um grande misticismo num povo que não lê a Bíblia porque não sabe ler e porque não tem acesso à Bíblia. Ela não existe. Lutero leu pela primeira vez, ele pegou numa Bíblia no seminário, com mais de 20 anos de idade. Veja a sua condição de ter uma Bíblia hoje na mão, em português, na linguagem de hoje, e com toda a liberdade. O culto muda drasticamente, porque agora não tem mais santo, não tem mais imagem, agora o padre fala a sua língua e ele dá uma pregação que você entende. Agora você canta uma música que é a música da rua, porque o Castelo Forte é hino da rua, é canção popular, não são aqueles cantochões gregorianos, não são aquelas músicas de igreja. E lembre-se, Aleluia de Handel, que hoje é considerada uma coisa clássica, quando foi feita, e bem depois, já está lá, depois da reforma, foi proibida de ser cantada na igreja, como uma música profana, porque não foi feita para a igreja, foi encomendada por um orfanato de crianças lá na Inglaterra. Então, Aleluia de Handel não era música de igreja. Você vê como muda. Eu estou aqui com meus cabelos brancos, eu vivi em igreja em que era proibido colocar bateria e guitarra, porque não era espiritual. Eu vivi igreja em que foi dito numa assembleia para todo mundo, e nós formamos a nossa igreja ali, porque nós saímos naquela assembleia, porque a assembleia foi dizendo assim: as pessoas dessa igreja não dizem glória a Deus e aleluia, as pessoas dessa igreja não falam amém durante as reuniões, as pessoas dessa igreja não batem palmas, e se você acredita nessas coisas, saia dessa igreja.
Nós saímos e começamos a Igreja Cristã da Família. E você sabe como funciona. A minha pergunta é: e agora o quê? Passa para o próximo aí. Então, num bom português, a pergunta é: now what? Né? O que vai acontecer agora? Qual é o próximo ciclo depois desse século XX? Estamos no século XXI já. O que está mudando? E aí vem essa pandemia, e nós estamos falando de uma igreja agora que está digital. Eu estou conversando com vocês sem te enxergar, mas você pode estar em qualquer lugar e de qualquer jeito. Aliás, tome cuidado com qualquer jeito, viu? Porque você está num culto. Então, reverência, ordem. Então, você está largadão aí no sofá, dá uma endireitada. Se você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ligando a televisão, olhando no WhatsApp, conversando com a cozinha, dá uma focada, porque nós estamos diante de Deus, mesmo que a gente não perceba que está, porque não é o prédio que faz aquilo. A tecnologia não define comportamento, a tecnologia é apenas um instrumento. O comportamento está dentro de você. Então, seja reverente, mesmo nesta situação, mesmo neste momento. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu escrevi essa mensagem, eram 11 meses, né? Passa o próximo aí. Estamos há 11 meses, agora 12 meses depois da pandemia. O que nós podemos dizer? O que vai acontecer com o nosso relacionamento social e o que muda? Algumas descobertas. Primeira delas, põe aí. O futuro é híbrido. Dá para falar um monte dessas coisas aqui, né? Existe um review que saiu do MIT, que é o Templo da Engenharia, né? O futuro será híbrido. Então você começa a dizer, não vai voltar ao que era antes. Não vai acabar a pandemia e tudo vai voltar ao que era antes. Essa mudança veio para ficar. Essa pandemia, ela é apocalíptica. Não porque tem uma teoria da maquinação que muita gente coloca aí, mas porque ela parou a história. Então ela é um evento de Deus. Ela realmente tem um valor espiritual, porque uma doença parou o mundo. E o mundo que está recomeçando não é mais o mundo que veio antes. Você vai continuar com o distanciamento social, mudou a maneira de se aproximar, você vai continuar com o home working, porque agora é muito mais produtivo trabalhar em casa do que trabalhar no escritório. Você vai continuar com uma educação que volta para dentro da família. O pai e a mãe têm responsabilidade na educação do seu filho. Então, não adianta falar, por favor, abra logo as escolas, porque escolas abertas elas vão mudar. É a última disrupção que tem na educação. Aquela escola quadro branco, quadro negro, né? Giz branco, carteira. Era assim por centenas de anos. Agora está mudando na marra. A escola está interagindo. Então esse futuro, ele é híbrido, ele é misturado. Nós estamos prestando culto a Deus dentro de uma plataforma de YouTube. Isso para algumas igrejas tradicionais, inclusive, nem culto é, porque eles interpretam 2 ou 3 reunidos em meu nome como sendo algo literal. Mas Jesus está no nosso meio. Se você entender que ele está no nosso meio, por isso, de novo, reverência. Deus está nesse lugar, assim como Jacó não sabia, e muitos não estão entendendo. As mudanças, continua, as mudanças elas são perenes. Então, você sabia que a imprensa, o Gutenberg, ele veio antes da reforma, e ele veio um pouquinho antes. A tecnologia chegou para ser usada pela reforma. Bíblia sendo impressa. E quem não estava entendendo aquela mudança, ficou para trás. Então, se você não entender o que está acontecendo, você também vai desaparecer. O que eu posso dizer um pouquinho sobre o que vai acontecer? Andando aí. Antigamente, o acesso, quer dizer, estar junto com as pessoas, ele era presencial. Agora, ele é virtual. Esse é um acesso virtual. Eu gosto da história de Jacó mais uma vez, porque ele teve aquele sonho da escada de Jacó. Ele estava num caminho, pedra como travesseiro, uma escada subindo e descendo, com anjos. E aqui ele falou assim, este lugar é a casa de Deus. Ou ele falou, aqui é uma igreja. Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Deus está na estrada.
E ele conecta o céu com a terra. E este lugar é a porta dos céus. Porta dos céus é um portal. Nós estamos conversando aqui através de um portal. O UOL é um portal. O que é um portal? É uma coisa que conecta duas dimensões. De um lado de cá, tem uma dimensão física, que eu estou olhando coisas que são palpáveis. Do lado de lá, é um mundo novo que eu estou vendo numa tela. Então você pode estar em qualquer lugar do planeta. Você pode estar no canal de YouTube conversando, vendo pessoas falarem coisas. Você pode estar nesse Zoom conversando virtualmente. Este mundo, ele é virtual. Agora, como entender isso? Então, passa para frente aí. Primeiro, você tem o presencial, todo mundo sabe como é, como funciona. Depois você vem com o virtual, que é o digital, que é a nova tecnologia que começa para valer em 2007. Portanto, são só 13 anos que a humanidade sabe o que é um smartphone. São só 13 anos que você está entendendo como usar a internet com você. Porque antes, desde 95, ela existia no computador, lá na sua mesa de trabalho, mas não com você todo dia no seu celular. Então, nós somos digitais, mas o que nós temos que entender, pode clicar aí, é como sermos relacionais. E tem gente que acha que para ser relacional, eu tenho que estar presencial, para encostar. Mas, na verdade, eu consigo ser relacional de uma forma digital. E esse é o desafio de vocês como igreja. Igreja que está na família da Penha, vocês têm que ser relacionais digitalmente. Vocês podem estar em qualquer lugar do planeta. Vocês podem falar com qualquer pessoa. Porque agora, continua, a participação na igreja, ela é ministerial. Pode clicar. E este modelo é o nosso modelo de igreja. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. O que significa isso? Significa que aquela igreja que você vai, senta e assiste um show, ela é presencial. A igreja em que a pessoa não trabalha, ela só dá o dinheiro, ela é plenária, é um auditório. A igreja ministerial, onde todo mundo trabalha. Você não é uma cadeira, você é um membro de um corpo que tem uma função. Você sabe qual é a sua função? Essa função depende da igreja estar aberta no domingo? Você consegue ser igreja de segunda a sábado em casa, ministerialmente falando? Então, essa participação ministerial é o que faz toda a diferença. Porque numa pequena família, você fala. Esse é um desafio para a Penha. Porque pequena família sempre foi uma história complicada nessa igreja. Fazer as famílias se reunirem, fazer as pessoas abrirem suas casas. Ah, mas é trabalho, é muito difícil, moramos longe do trabalho, 8 horas não dá tempo, bem cedinho no dia seguinte tem que amanhecer novamente. Acabou isso. Agora a pequena família entra num Zoom, todo mundo está na sua casa, mas ela é presencial. Cresçam em pequenas famílias. Cresçam muito, porque isso vincula as pessoas. Elas não têm que ir para o Templo de Salomão e encontrar uma bênção especial. Elas se reúnem com 5, 6 pessoas e esses irmãos, juntos, têm Jesus no meio deles. E sendo presencial na sua casa, o alcance é global, que é o próximo slide aí. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e ser igreja cristã da família da Penha. Você pode colocar na mesma reunião alguém que está aí do seu ladinho, que mora na região da Penha, ou alguém que está na Itália, alguém que está na Espanha, alguém que está na Ásia, e que entra por causa da tecnologia junto com você. Ok? Esse é o primeiro pedaço aqui. Agora eu quero fazer a aplicação. Bom, revisando. O acesso que nós temos, ele é global. O conceito é virtual. O conceito é ministerial. A sua participação, o conceito é relacional, perdão. O acesso é virtual. Você pode acessar qualquer coisa virtualmente. O conceito agora é digital, mas relacional. A participação é ministerial e o alcance é global. Essa é a nova igreja. Essa é a nova forma de ser igreja. Bom, continua aí. Se eu estava inibido aqui, pode passar. Adiante, adiante.
A grande comissão, que aqui eu quero desafiar vocês, nós estamos no Foco 2021, o primeiro desse grande foco é crescimento territorial. É um grande desafio para a nossa igreja. Não crescemos. Pode colocar lá o Mateus 28. Quando Jesus falou essas palavras, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava falando que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou isso. Será que os apóstolos estavam entendendo o que eles estavam ouvindo? Jesus sabia o que ele estava falando. Os discípulos sabiam o que eles estavam ouvindo? Quando ele falou em Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio, como está lá em João 17, que ele estava orando por nós. Ele pensou, Brasil, até os confins da terra. O Pedro, o Tiago e o João não tinham ideia do que era aquilo. Eles estavam pensando em Jerusalém. Eles só pensavam local. Então, essa ordem do ID de Jesus é uma ordem que está presente hoje. E eu quero te comissionar aí, neste momento que nós estamos vivendo. Você não pode pensar penha. Você tem que pensar global. Como que esse ID foi mudando ao longo do tempo? Vai para frente aí. O que significa ir? Vamos lá. Para Paulo, aquele ir foi entender, pode passar o próximo, foi entender que a igreja não era para judeu. Foi um grande achado. E que ele não encontrou, ele foi revelado. Efésios 3. Quando vocês leem, podem alcançar a minha compreensão do mistério que me foi revelado. Igreja é para gentil. Igreja não é para judeu. Então ele foi para Antioquia, e Antioquia foi para o mundo inteiro. Essa é uma estrada romana. Todos os caminhos levam a Roma. Então essa era a tecnologia da época. Uma estrada como essa, para todo mundo se conectar. Então o ir de Paulo passou por andar a pé, andar a cavalo, por essas estradas aí. Bom, contei essa história dos 500 anos, dos outros 500 anos. Quando chega William Carey, 1792, ele era um sapateiro na Inglaterra, já tinha mais de 200 anos de reforma protestante, ele era anglicano, batista, que eram as mudanças lá, e ele pensou a seguinte frase: será que Mateus 28 era só para os cristãos daquela época, ou é para hoje, o cristão do século 18? E ele escreveu esse livro aí, que tem esse termo em inglês, que vocês podem não entender, até porque é o inglês daquela época, né? An Inquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens. Esse heathens aí tem que ser bom para entender o que é essa palavra. Heathens quer dizer pagão. É um inquérito, é uma pesquisa nas obrigações dos cristãos de usarem todos os meios para a conversão dos pagões. E aí, na letrinha miúda, ele fala assim, os quais a religião do Estado e as diferentes nações do mundo tiveram empreendimentos com maior ou menor sucesso, e falar sobre a praticabilidade dos novos empreendimentos que serão considerados. Esse blá 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 é para dizer o seguinte: tem que evangelizar, tem que pregar. Ele é o fundador de missões modernas. E ele falou: vou pregar para os indianos, vou para a Índia. Não teve visto de saída, não teve visto de entrada. Lutou, 40 anos na Índia. 40 anos, nunca mais voltou para a Inglaterra, fundou a primeira sociedade missionária do mundo, a Sociedade Missionária para a Evangelização dos Pagãos. A Sociedade Batista Missionária para a Evangelização dos Pagãos. William Carey, o ID dele foi pegar um barco e ir para a Índia. E ele converteu mais de 10 mil pessoas. Ele traduziu a Bíblia para mais de 6 línguas. Até hoje é usado. Passa o tempo, pode ir. Essa historinha aí, esse aviãozinho amarelo, ele me perseguiu durante toda a minha adolescência. Eu era acampante do Palácio da Vida. Acampamento da Vida. E lá no acampamento tinha um salão Alca. Uma parede grande do salão, do auditório, onde todo mundo ficava nos encontros, que tinha essa floresta amazônica, um riozinho, o aviãozinho. E essa é a história do Jim Elliot, um missionário americano que foi evangelizar os Aucas. Em 1952,
fez contato com os índios e foi morto. Ele e os seus 4 amigos, todos os 5, foram mortos e comidos por índios canibais no Equador, Floresta Amazônica, em 1952. Foi um choque no mundo inteiro. E quando isso aconteceu, o Dinheiro tinha escrito para o pai dele uma carta, que é uma frase que eu uso demais. Se vocês me acompanham nas mensagens, já me ouviram falar isso. Ele escreveu para o pai dele assim: o Dinheiro era um americano bem de vida. Ele fez um dos melhores seminários dos Estados Unidos, que é o Wheaton College. Até hoje é uma faculdade muito, muito famosa. Ele podia estar em qualquer lugar fazendo o que ele quisesse. Ele falou: eu vou pregar o evangelho para os índios no Equador. E ninguém acreditou. Ele falou: mas você vai fazer isso? E ele deu essa frase ao pai: não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter, ou seja, esse seu sonho maluco, você quer ser alguém, quer ser milionário, quer ser famoso, quer ser jogador da seleção brasileira. As pessoas vivem sonhos que elas nunca vão viver. E o sábio é aquele que abre mão do que ele não pode ter para ter o que ele não pode perder, porque ele já tem. Então, nessa pandemia, eu quero falar para você, esposo, que você tem uma família. E não é o seu emprego que merece, que vale você perder a sua casa. Mulher, você tem um marido. Não é uma independência feminista que vale perder a família. Pai, você tem filhos. Não é a necessidade de ganhar dinheiro que vale abandonar a educação dos seus filhos. Porque essas coisas passam. Agora, o que você não pode perder, esse tem que ficar. E o Dinheiro te falou isso. Ele pegou um aviãozinho e foi pregar o evangelho. E olha, a filha dele estava no batismo do índio que matou o pai. A aldeia se converteu. Bom, passando um pouquinho mais para frente, ir para esse Bob Grunewald, um cara em 2007, e aqui voltamos onde eu falei naquela história. 2007, o Bob, que eu conheço, ele teve a ideia de fazer a Bíblia no computador. Então ele escreveu toda a Bíblia para criar um site de Bíblia online. Ninguém lia a Bíblia em computador. Foi um fracasso. Ele estava triste da vida com isso, quando a Apple veio com uma novidade. Ela falou: eu vou criar um aparelho que nunca existiu. Ele vai se chamar smartphone. Para que ele serve? Qualquer coisa, menos para falar. E as pessoas pensaram: que doideira é essa? E o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, ele sempre dizia isso: eu não estou perguntando para você o que você precisa, eu estou te dizendo o que você precisa. Porque ele era um inovador. E para poder criar volume, ela criou o que hoje todo mundo conhece como Apple Store, a lojinha dos apps. E essa palavra, 2007, não existia. App. Talvez o mais velho lembre quando você ouviu pela primeira vez app, ficou pensando: o que é isso? App, app. Como é que fala isso? Que é um aplicativo. E o Bob falou: bom, eu vou colocar a Bíblia no aplicativo. E a Apple, ela escolheu 100 aplicativos para irem junto com todos os iPhones de fábrica. Da lojinha Apple já vinham 100 aplicativos preset. E a Bíblia estava lá. Era a YouVersion. Não dá para dizer o que aconteceu, né? Em meses, 300 mil pessoas tinham Bíblia no celular. E isso transformou a maneira de ser Bíblia. A mesma coisa que o Gutenberg fez com o Lutero em 1517. Agora, no celular, você tem uma Bíblia digital, que você não precisa mais levar o livro impresso. E isto é um acesso para a nova geração. Vocês conhecem o próximo slide aqui. Se não conhece, vai levar uma bronca. Marcel, há 11 anos atrás, na mesma época praticamente que o Bob estava pensando na Inglaterra, ele se converte fazendo sal, o nosso método de evangelização, que começou lá no Butantã com a Elisa Toma. Aliás, começou na Vila Mariana com a Elisa Toma e a Mônica, muito tempo atrás. Em papel. A Luciana aí deve saber o que eu estou falando, né? E o Valério tem que bater palma para isso. Fazer um curso de evangelismo, ser evangelizado por uma pessoa que vai lá com um livrinho, um caderno, fazendo perguntas e respostas. E aí, então, desse curso de evangelismo, sai uma apostila, que ele chamava de JEP. E essa apostila evangeliza pessoas.
e a namorada do Marcel evangeliza ele. Por quê? Porque ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava na Bíblia. Ele acreditava na ciência, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Era um nerd, um geek. E então ele falou, vou fazer esse negócio para provar que está errado. E quando ele fez o sal, ele se converteu. E a primeira coisa que o Marcel pensou foi, eu quero uma Bíblia no meu celular. E não tinha. Não tinha. E aí então ele pensou, vou fazer uma. E criou a Bíblia JFA, que chama JFA por causa do João Ferreira de Almeida. Não pensou em negócio, não pensou em ministério, não pensou em alcançar o mundo, ele pensou em resolver o problema dele. Só que hoje é o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo. 45 milhões de downloads, 4 milhões e meio de pessoas olhando isso. Nosso canal de YouTube bateu semana passada 100 mil pessoas em 2 meses. 100 mil pessoas assistindo YouTube, mais de 1,5 milhão de visualizações. E o mundo inteiro, mais de 100 países, está lendo a Bíblia através daquilo que o Marcel fez, que nasceu na nossa igreja. Então, você está nesse contexto. Você faz parte de um lugar que está vivendo o novo da história. E a minha pergunta para você, para orar aqui, para terminar, é o que você vai fazer? Bota o próximo aí. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua limitação? Para Paulo, a limitação foi: judeus não me aceitam. Então ele foi para os gentios. Para William Carey era: ninguém está pensando em missões. Então ele criou a primeira sociedade missionária. Para o Jim Elliot era: os índios não querem aceitar Jesus. E ele deu a vida para converter aqueles índios. E o Bob estava lá pensando, o pastor da igreja, o Craig, convidou ele para ser membro do ministério da igreja. Aí o Virgin é o ministério de uma igreja em Oklahoma, New Life. E ele falou, eu não quero trabalhar em igreja. E ele dá esse testemunho, ele falou isso para mim. Falou, eu pensava, volta lá, ele pensava assim, eu não quero trabalhar na igreja, porque se eu for trabalhar para a igreja, eu vou brigar com a igreja. Eu gosto da igreja. Eu não quero que o pastor seja meu chefe. Eu não quero ter uma relação de trabalho, de emprego. Vai estragar o negócio. Entenda qual é a sua profissão, entenda qual é a sua vocação, porque trabalhar para a igreja não é mais o que era antes. Pastor tempo integral, que prega, é ele que evangeliza, é ele que batiza, ele que dá a ceia. Você é esse pastor. No lugar onde você está, sendo missionário com a sua profissão. E esse é o nosso desafio de igreja. Quebrar o paradigma do prédiozinho onde você se encontra. Você tem uma limitação. A minha pergunta para você hoje é, qual é a sua necessidade? Nós queremos, em 2021, crescer como igreja cristã na família. Crescimento territorial. Esse é um desafio para vocês da Penha. O que vocês vão fazer para não acontecer o que aconteceu em todos esses anos passados? Baixo crescimento, perda de pessoas, sobrevivência. Deus está abrindo uma porta. E como Paulo disse lá, uma nova porta, uma grande porta se abriu, porém há muitos adversários. Eu quero orar para que os adversários não limitem a sua vontade de ser diferente e fazer a diferença, porque esse é o nosso momento. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar. Feche seus olhos aí. Está na sua casa. Feche seus olhos. Senhor, nós abençoamos a igreja que nós somos. Nós abençoamos o aniversário da Igreja da Penha. Nós abençoamos essa mudança que não acontece todos os anos. Não acontece nem todas as décadas. Mas nós estamos diante dela. Nós somos como igreja a que está entrando na Terra Prometida, porque esse ano é um ano diferente para nós. É o ano da conquista. E nós somos uma igreja que vive um mundo que está mudando. Então, Senhor, dá-nos nesta Igreja da Penha os novos William Careys, os novos Bobs e Marcéis, que vão pensar fora da caixa, que vão fazer coisas diferentes, que vão expandir os seus horizontes, que vão quebrar os seus paradigmas. Nós não queremos dar desculpas de por que não deu, porque a pandemia, porque a crise, porque o distanciamento. Atrás disso está uma oportunidade. E que esta igreja cresça como nunca cresceu, que ela faça coisas que nunca fez, que ela rompa com os seus limites e seja 100%
a igreja do teu coração. Eu abençoo meus irmãos e irmãs a não esmorecerem, a não desistirem, a não pararem, porque Deus está conosco, no nome de Jesus.